Olá! Se você já assistiu a última temporada de Stranger Things, esse vídeo é pra você. Mas se você ainda não assistiu e não gosta de spoilers, é melhor voltar aqui depois. Vamos falar então dessa quarta temporada de Stranger Things, que já vou entregar logo de cara, pra mim foi a melhor temporada de todas, sem desmerecer a primeira, obviamente. Mas a quarta temporada, ela é incrível porque ela começa a fechar ciclos, ela começa a contar, a gente começa a entender, né, o começo, o meio e agora se encaminha para o final, a gente começar a amarrar aí as histórias, entender o mundo invertido, como é que ele surgiu, né, e eu acho que isso foi incrível e a forma como foi conduzido e como a gente descobriu, né, quem de fato era o Vecna, e a hora que começa ali a juntar, né, o garoto com o Vecna, com o número 1, é incrível, né? Você fica com aquela sensação de, meu Deus, a história finalmente está sendo contada, a gente realmente agora está entendendo como isso tudo aconteceu e talvez para onde isso vai caminhar, né? Então, sem dúvida, a quarta temporada é muito boa, acho que vale muito a pena assistir, mas obviamente que a gente enxerga alguns problemas, cada um, né, enxerga o seu problema, eu enxerguei alguns, quero dividir com vocês e aí vocês podem me contar se também acham o mesmo, se discordam de mim ou se tem outro ponto de vista aí que complemente as minhas teorias e os meus sentimentos a respeito, tá? A primeira coisa eu achei que a primeira parte ficou muito arrastada em relação à história da On. Claro que a gente entende e foi extremamente necessário entender o processo da On ali, né? Mas eu achei que de repente poderia ter sido um pouco mais dinâmico, né? A gente, quando começa a entender o que se passou com ela e quem é o número 1 e por que eles estão contando essa história, é incrível, mas isso só vai acontecer lá pro finalzinho da primeira parte, então aquilo tudo tava bem maçante pra mim, não que eu fosse parar de assistir por conta disso, não, mas acho que de repente podiam ter sido um pouco mais dinâmicos, talvez se os episódios tivessem sido mais curtos, isso resolveria, essa é uma outra questão. Episódios muito longos, na verdade a gente não assistiu uma série, a gente assistiu uma série de filmes, né? Porque episódios de 1h30, episódios de 2 horas, 2 horas e meia, eles são episódios muito longos e que eu acho que tira até um pouquinho desse sentido de ser uma série, porque muitas vezes você assiste uma série que você fala, bom, eu tenho 40 minutos para assistir de noite, ou eu aproveito a hora do meu almoço, ou eu pego um final de semana e gosto de maratonar vários episódios. E na verdade eu acho que poderiam ter sido mais cuidadosos em dividir um pouco mais os episódios e deixar eles mais curtos e mais leves também. Uma outra questão é a Rússia, né? A parte da Rússia. É claro que a gente percebeu essa divisão nessa temporada, tá cada um ali de um canto batalhando por um bem comum. Os grupos não sabem que eles estão nessa luta e acho que isso é muito legal porque mostra, né, o poder da amizade, o poder do amor que eles têm, mostra essa perspicácia que eles têm em relação às coisas que acontecem, ou seja, a cidade está ali vivendo normalmente, mas eles estão sempre com um olhar atento para qualquer coisa estranha, né? Nenhum homicídio é só um homicídio, nenhuma morte é só uma morte, eles entendem que tem ali um mundo invertido envolvido, e da onde eles estão, eles conseguem batalhar contra isso com as suas ferramentas e dessa vez cada um num canto, mas vamos combinar que o canto da Rússia poderia não ter existido, né? Até porque acontece algo ali na Rússia que eu falei, cara, não. Na hora em que eles finalmente estão indo embora e que eles passam ali pelo laboratório e tem os Demogorgons lá naquelas incubadoras, sei lá como é que chama aquilo, você fala, tá, vocês vão embora e vão deixar eles aí? Né? Alguém vai chegar e pode dar, né, uma cagada. E aí, tá, um tempo depois, quando vocês acham que eles finalmente saíram de lá, eles voltam pra lá pra fazer exatamente o que eles podiam ter feito da primeira vez, né? Então, quando você pensa e fala assim, cara, eu vou me livrar da Rússia, finalmente vai parar de mostrar essa parte, tá chato e tal. Não, eles voltam. Aí você fala, ai, não, pelo amor de Deus, eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas eu sim. Tentaram dar todo um alívio cômico ali com os personagens, que são sensacionais e tudo mais, mas assim, não deixou de ser maçante.
Uma outra questão é, eu amo a Winona Ryder, mas a Joyce, né, a personagem dela, tá o tempo todo com aquela cara de que chupou limão. É uma expressão praticamente única, né, aquela coisa tipo sofrendo. E aí eu achei que exploraram muito pouco a atuação da Winona, podiam ter explorado mais. E aí tem o Hopper, né? Cara, ele é muito legal, a gente ama o Hopper, mas eu assisto Grey's Anatomy, então eu tô acostumada a perder personagens queridos. Então, morreu, que pena, vamos seguir em frente. Achei nada a ver esse lance de levarem o cara pra Rússia e tal. Enfim, se fosse pra manter alguém vivo, então que tivessem mantido Bob, né? A gente tem a figura do Sean Austin, que era super carismático, que tinha ali um entrosamento com a equipe muito grande, que já a Joyce já tinha um romance, então talvez não precisaria ter inventado um outro romance para ela, né? E sem contar que ter o Sean Austin, essa figura icônica, que tem tudo a ver, né? O Sean Austin era o cérebro em Goonies, e aí você tem o cara em Stranger Things, cara, isso tem uma questão afetiva muito bacana e realmente te remete aos anos 80. Então, assim, ok, o Hopper não morreu, mas o Bob morreu. Então, assim, entre pesos e figuras importantes, teria mantido o Bob vivo e o Hopper ficaria ali com a função dele, de policial da cidade, pai da Eleven, e tá tudo ok, né? Então, essas são as minhas impressões negativas. Não sei se vocês pensam a mesma coisa, então comentem aí, contem o que vocês acham. Sem contar que tem uma questão, né, que acho que produtor americano precisa fazer uma terapia, né, porque essa questão da Rússia, Guerra Fria, e essa coisa de, Estados Unidos combater a Rússia, porque a Rússia é o mal de tudo. Já deu isso, né, gente, né? Vamos seguir em frente, move on e tá tudo certo, mas não, eles continuam insistindo nessa coisa de, vamos lutar contra os comunistas, a Rússia, blá blá blá. Eu falo isso porque se você assiste The Boys, a última temporada, lá está Soldier Boy preso na Rússia também. Então, assim, cara, qual o problema de vocês? Uma outra questão, tô falando só das partes negativas primeiro. Eu fiquei muito feliz quando a Erika apareceu, né? Aquela menina é incrível, ela é debochada, ela é bocuda. E aí eu falei, nossa, ela vai dar uma pimentada nessa temporada. Ela junto com o Dustin vai ser super legal e tal. E, né? Cadê a Erika? Quase não exploraram a presença dela. Achei que foi uma pena, poderiam ter explorado muito mais. Enfim, acho que deixou a desejar. Espero que na próxima temporada a Erika apareça mais. Estou torcendo por isso, né? E eu acho que um outro personagem também, que eu acho que, não sei se deram uma esquecida ou se estão tentando justificar a partir da postura dele, a volta ali do Steven, com a... Meu Deus, esqueci o nome dela. Com a Sandy! Assim, a gente vai esquecendo, é muito personagem, né? Mas eu não sei, a impressão que me deu é que assim, vamos deixar o Jonathan bem esquecido ou vamos dar um rumo pra ele bem disgusting pra gente justificar. E não precisa, porque assim, se de um lado você tem um Jonathan que nessa temporada me pareceu muito perdido, um cara que tá sem perspectiva ali, um cara que, não, as outras temporadas era super carinhoso e tudo mais, e que nessa, assim, tá lá, perdidão, enfim, acompanhando os meninos, é o papel do irmão mais velho, mas senti que tiraram a perspectiva de vida do garoto, meio que pra justificar. Só que de um lado a gente tem um Steven que amadureceu muito, então assim, o Steven de hoje, ele continua com características muito cômicas, muito legais, só que ele amadureceu, foi um personagem que cresceu da primeira temporada pra cá, então é muito justificável que a Nancy perceba isso também e olhe pra ele com outros olhos. Então, não acho que tinham que diminuir o Jonathan para daí argumentar uma volta da Nancy, né? Eu acho que o Steven por si só consegue reconquistar a Nancy e sem tirar ali as características, né, de uma pessoa tão legal. Então acho que é isso, eu acho que essas são as partes negativas ali que eu encontrei. Vi algumas pessoas falando também sobre a questão da morte da Max, já que eu falei da não morte do Hopper.
e que talvez a Max deveria ter morrido. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, mas muita gente acha que ela deveria já ter morrido na 4ª temporada. E aí, eu vou ser muito romântica no que eu vou dizer, mas eu acho que a vida real já é muito difícil. A gente já sabe que as minorias tendem, infelizmente, a continuar como minorias, a serem pessoas que são sempre com uma vida sofrida, perseguida e tudo mais. E aí eu falo, poxa, com tanto personagem, vai matar logo a Max? Uma menina que tá ali sempre batalhando, que tem uma história de vida super difícil, que tem tantos traumas e tanto sofrimento. Não, a gente quer ver a Max vencer. Eu quero ver a Max sendo feliz, eu quero ver a Max, sabe, progredir. É uma menina inteligente, é uma menina bacana. Então, assim, eu fiquei muito feliz que, por enquanto, pelo menos, ela não morreu. Espero que ela não morra. Então, acho que é isso. Eu acho que tem algumas coisas muito bacanas nessa temporada, que fala realmente da amizade, né? Que não precisa você estar perto fisicamente, mas que da onde você estiver, vocês estão interligados. Mas se a gente for falar de amizades presenciais, a gente tem que falar ali do Dustin com o Steven, que é sempre uma grata surpresa, é sempre muito divertido vê-los juntos. Mas agora a gente teve o Dustin com o Ed, né? E muito embora o Ed tenha morrido, eu acho que ele foi um personagem muito marcante que ninguém vai esquecer. Quando eu o vi no primeiro episódio, eu fiquei apaixonada por ele e eu falei, cara, tomara que ele seja aí o fio condutor, que ele tenha uma grande importância nessa temporada, e realmente ele tinha, realmente ele foi, né, ali um dos fios, né, talvez o fio condutor da história, né, ou perseguido e tal, mas ele é um personagem extremamente carismático, né, é o cara que você fala assim, putz, eu quero ter esse cara por perto, ele é muito legal, ele é muito bacana. É uma pena que ele tenha morrido, mas a amizade dele com o Dustin também foi outra coisa muito bacana de se ver. Eu acho que essa temporada nos ensinou muito sobre o amadurecimento, a evolução de cada personagem, a força da amizade, mostrar que a distância pode superar uma série de questões, mostrar essa coisa da unidade, né? Que não importa onde você esteja, vocês podem estar batalhando por um mesmo objetivo. Outra coisa muito bacana, e que eu acho que foi acho que foi a cena mais emocionante da 4ª temporada, é a conversa, né, do Will com o Mike, que a gente sofre junto ali com ele. Eu sofri, eu chorei, eu reassisti, e acho que é uma das cenas mais sublimes e mais lindas dessa temporada. Você vê também o crescimento do Will, dele entender o sentimento, quem ele é, o sentimento que ele tem pelo amigo. E quando ele diz tudo aquilo, como se fosse a Eleven, mas que a gente sabe que é ele que está sentindo, aquilo dá uma dor no coração, mas ao mesmo tempo acho que é uma das cenas mais lindas que eu já vi na vida, e que traz uma mensagem maravilhosa. Mas acima disso, aí eu vou falar do Jonathan, porque se teve em algum momento que o Jonathan se sobressaiu, foi nesse pós-cena, né? Primeiro ele tá ali olhando pelo retrovisor, percebendo a situação do irmão, né? E depois ele conversa com o irmão, dizendo que tá ali para qualquer coisa que ele precise, que ele vai estar sempre ao lado do irmão, independente de opinião ou de qualquer coisa que ele esteja sentindo, enfim, que ele tá ali e que ele ama o irmão dele incondicionalmente. E cara, isso é muito importante não só para os dias de hoje, mas se você pensar que essa série se passa, né, nos anos 80, imagina o valor que isso tinha. Se existe preconceito hoje e muito, você imagina o que era o preconceito nessa época. Então você pegar o teu irmão mais velho, você ouvir do teu irmão mais velho que ele tá ali incondicionalmente por você, é algo muito forte, né? E ensina muito para essas gerações, ensina muito para quem está assistindo. E para finalizar, tem que falar de duas questões, né? Tem muita coisa que dá para falar de Stranger Things, eu passaria horas aqui falando, mas não tirar o mérito da força da música, né? Então, além da força da amizade, essa temporada mostra como a arte e a música principalmente, né? Isso eu fico evidenciado, ela pode te salvar. E ela te salva literalmente, né? Então, é a música que te transporta, é a música que faz você ser quem você é a música que faz você se expressar. Então, a Max ser salva pela música que ela mais gosta
não é só muito poético, mas é muito real também, né? Isso mostra esse poder e achei maravilhoso, porque a gente tá falando de anos 80, eles poderiam ter escolhido uma Cyndi Lauper, uma Madonna, né? Mas não, eles escolheram Kate Bush, isso foi maravilhoso. Kate Bush tem um papel ali na minha infância. A minha formação musical, a minha mãe é muito culpada pela minha formação musical, ela ouvia muitos Beatles, ouvia Queen e ouvia Kate Bush, né? Então eu cresci ouvindo Wuthering Heights e outras músicas da Kate Bush, mas Wuthering Heights foi uma música que me marcou muito. E aí, colocar Kate Bush para essa galera de hoje em dia ouvir, isso é incrível, porque faz com que as gerações renovem o que elas estão ouvindo, conheçam outras coisas, traz à tona outros artistas que talvez em outras circunstâncias a galerinha mais nova nunca ouviria. Então, essa temporada tá de parabéns por ter trazido Kate Bush, por fazer com que essa juventude descubra quem ela é. Eu mesma não ouvia Kate Bush há muito tempo. Como eu disse, eu ouvi muito na infância e depois eu passei a ouvir novamente quando o André Matos, né, gravou o Wuthering Heights pro Angels Cry, o primeiro álbum do Angra, e eu era muito fã de Angra também. Então, assim, Kate Bush participou de momentos muito importantes da minha vida. Então, eu fiquei muito feliz com isso e muito feliz em saber que essa nova geração tá ouvindo ela e que quem, de repente, ouviu e esqueceu, possa ouvir novamente. Inclusive, vou deixar aqui na descrição 2 vídeos do meu irmão, que é um baita fã de Kate Bush, sabe tudo sobre ela, e aí tem um vídeo onde ele comenta sobre a biografia dela e tem outro vídeo onde ele fala, outros vídeos onde ele comenta a discografia para quem quiser saber um pouquinho mais sobre ela. E aí a gente tem Metallica também, né, que é aquela cena icônica do Ed solando, tocando, aquilo é demais, eu acho que de novo traz esse mesmo espírito de você se conectar com o artista, de você procurar saber. Vi que teve muito fã de Metallica chiando, dizendo, não, isso vai popularizar o Metallica. Cara, Metallica já é popular. Eu entendo o que o fã quer dizer. Ele quer, poxa, mas aí todo mundo vai ouvir, esses caras nem dão valor, não sabem a história da banda. Mas o artista, ele precisa sempre renovar o seu público, agregar o seu público. Esses caras precisam vender show, esses caras precisam vender música, né? Então, o fã, às vezes, ele tem que pensar como business. E como business, isso foi maravilhoso pro Metallica. Eles estão surfando na onda, estão adorando isso. Então, em vez de criticar essa escolha, de criticar o artista, vibre junto com ele, é uma conquista para esses artistas, porque é o que eu falei, tem muita gente que nunca tinha ouvido Metallica, essa galerinha nova que nunca tinha ouvido metal na vida e que passou a ouvir e falou, cara, que demais, vou curtir mais, vou conhecer mais. Todo mundo um dia começou a gostar de um artista assim, né? Seja com uma música, seja vendo um videoclipe, então, cara, eles vão conquistar muitos fãs a partir daí e isso renova o público, isso faz com que a banda seja ainda maior e faz parte, é assim que as coisas são. Quero dizer que eu amei essa temporada, tô ansiosa pela quinta, que pelo jeito vai demorar, a gente já teve uma espera longa, né, da terceira para a quarta, e eu espero que a quinta temporada ela seja longa, ela tenha seja longa no sentido de ter mais episódios, desde que eles sejam um pouco mais curtos, para que a gente possa degustar, porque é a última temporada, e só de pensar eu já fico aqui com o coração cheio de saudade, já fico aqui querendo chorar, porque eu sou a chorona das séries, né? Cada vez que uma série entra na última temporada, eu já começo a assistir chorando e pensando, meu Deus, como é que eu vou viver sem isso? Mas a gente vive, né? A gente supera e eu tô muito ansiosa pra isso. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, o que eu não comentei, o que vocês gostariam de acrescentar, tá bom? A gente se fala. Até mais!